Boa noite a todos e a todas, bem-vindos a mais uma Segunda com Emmanuel. Estamos dando início hoje aos trabalhos da nossa casa, da FEMEL, a abertura da nossa semana, né? Que todos tenham uma ótima semana, inclusive aproveitando aí, que Deus abençoe a todos, muita saúde, muita energia que a gente precisa para começar a semana e terminar bem. Para a gente começar, então, bem, vamos chamar a nossa irmã Maria para fazer a prece inicial. Queridos irmãos, nos fechando os nossos olhos, nos conectando com a espiritualidade maior, com os nossos anjos da guarda, agradecendo a Deus, nosso Criador, pelas bênçãos concedidas, por esse encontro de hoje, para podermos aprimorar um pouquinho mais os nossos conhecimentos e tentar, Senhor, com o seu auxílio, e o auxílio da espiritualidade, a sermos pessoas melhores, a nos conhecermos um pouquinho mais e melhorar aquilo que ainda não está lapidado. Temos muitos defeitos, muitos ainda a serem lapidados, a serem excluídos de dentro dos nossos corações. E é só com a sua ajuda, com a ajuda dos seus ensinamentos, é que conseguiremos. Obrigada por mais uma vez a termos a oportunidade de estarmos juntos. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Obrigada, minha querida irmã Maria. Antes da gente começar, eu quero agradecer a todos vocês por estarmos mais uma segunda juntos. Quero dizer que é um prazer muito grande para mim poder conviver com vocês toda semana e poder estudar e aprender junto, né? Toda essa leitura que a gente faz, todo esse processo para entender o que o Emmanuel nos trouxe para nos libertar das amarras do nosso egoísmo, para nos libertar das coisas que nós criamos para nós mesmos, né? Como é importante, como é bom falar de espiritismo e poder a gente estar aqui junto toda segunda-feira. Hoje nós temos um grupo de irmãos espirituais muito grande, participando, ouvindo, tá? Como ouvintes, eles vieram aprender. Essa passagem de hoje toca muita gente, é muito importante. Nós vamos falar do filho pródigo, e ontem, enquanto eu estava preparando, o meu costume é, quando eu venho para apresentar na segunda, o meu evangelho eu faço domingo à noite, e eu faço esse estudo, né? Eu fico ali 1 hora, estudando, preparando o curso de hoje. E foi muito emocionante poder perceber todo o trabalho espiritual da FEMEL, cuidando de um grupo de irmãos que são os filhos pródigos, como todos nós, que estão para nos ouvir essa noite. É muito legal. A gente talvez não saiba, a gente fala assim, eu estou precisando tanto, né? Às vezes a gente quer ouvir e a gente acha que a gente está ouvindo sozinho. Não estamos, não, gente. Está cheio de gente precisando ouvir também. Tá? Achei que era importante a gente falar sobre isso. Essa passagem é uma das passagens mais famosas da Bíblia, está no capítulo 15 de Lucas, versículo 17, finalizando a parte de que o Emmanuel nos cita, tá? Falando do finalzinho, então ele está do 1 ao 17, o Lucas faz algumas referências, e ali no meio existe a passagem do filho pródigo. Então, antes da gente começar, eu vou pegar aqui, deixa eu abrir a guia, eu vou passar para vocês o vídeo curtinho, a história do filho pródigo, para a gente relembrar. É um filme sobre Jesus, eu achei muito bonito. Vou passar aí, tá? Deixa eu fechar o meu áudio para pôr. 5 minutinhos.
Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O som tá saindo bem? Tá? Beleza. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: Veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo,
e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Vou trocar a guia aqui agora para pegar a leitura do que a gente vai fazer agora. Depois esse vídeo só para a gente relembrar, né, que essa passagem é uma passagem bem importante da Bíblia, né, bem famosa. A parte que o Emmanuel nos cita do Evangelho de Lucas, do capítulo 15, é o item 17. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Então, como sempre, a gente contextualiza, né? Então, na hora de contextualizar da onde o Emmanuel tirou essa citação, eu estava estudando na Bíblia e falei, deve ter um vídeo mais curtinho só sobre isso. E peguei para a gente refletir. Então, a gente divide essa parte aí, queria que vocês pensassem no filho pródigo. Primeira parte, quero que vocês pensem em Jesus falando, nós vamos começar falando disso. A segunda parte, a história que ele conta, uma das parábolas, né? Que é a do filho que retorna à casa do pai e a postura do pai. O filho que retorna e a postura do pai. São partes distintas, tá? E então, para dar início aí a essa parte da leitura, o capítulo 15 de Lucas começa dizendo que Jesus estava, vemos Jesus em meio a pecadores e publicanos. Isso aqui eu já parei e já falei. Esse é Jesus. Esse é o Jesus de misericórdia que veio na terra. Ele não ficava entre os doutores da lei mosaica, ele estava entre pecadores. Ele veio para trazer o exemplo a pecadores. E ele era julgado por isso. Então, bem o começo da descrição de Lucas, dessa cena que a gente acabou de ver, estava assim, vemos Jesus em meio a pecadores e publicanos. E os doutores da lei estavam acusando ele de estar em meio a esse tipo de pessoas. Murmuravam assim, este homem recebe e come com pessoas de má vida. Começa assim a citação. E eu acho que é muito importante a gente parar aqui e já ver. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz de uma maneira bem didática, no início, antes de começar o capítulo 1, ele explica o que são publicanos, o que são fariseus, o que são escribas, que são todos esses grupos que aparecem no filho pródigo, na citação de Lucas. Então, só retomando, vemos Jesus em meio a pecadores e publicanos, os fariseus e os escribas acusavam, murmurando, este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então, vamos lá. Jesus estava em meio a publicanos. O que são os publicanos? Peguei o evangelho lá. Eram os cobradores de impostos de Roma, que muitas vezes recebiam uma verbinha por fora para fingir que não estava vendo. Então, eram pessoas que eram mal vistas na sociedade. E Jesus estava no meio deles, porque Jesus não escolhia para quem ele pregava para quem precisava. E os pecadores, que seriam quem? As pessoas marginalizadas, as prostitutas. Jesus convivia com doentes, com cegos, com leprosos, com as prostitutas. Era para eles que Jesus pregava. Era para eles o efeito da palavra de Jesus. Olha que incrível. E quem são os fariseus e os escribas nessa história? Lá na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, bem na mesma página lá, na página 25, até anotei a página, quem quiser procurar. Os publicanos estão na página 24. A página do lado, a 25, está falando quem são os fariseus. Os fariseus eram os doutores da lei, da Torá. Eram os grandes conhecedores do Antigo Testamento, que é conhecido como a Torá dos povos judeus, dos hebreus. Tá? E eles eram vistos como santos, como pessoas puras, que eram detentores do saber daquele período.
Portanto, eles eram pessoas rígidas, com regras rígidas e avessos às inovações. Por isso que eles não gostavam de Jesus, porque Jesus ia onde eles não iam, que eles jamais iriam lá pelo preconceito que eles tinham, pela discriminação com as pessoas, não é? E os escribas seriam os intérpretes da lei mosaica para o povo. Então, os escribas andavam sempre com os fariseus. Era como se fosse a elite do judaísmo. E Jesus ia aos pobres, pregar ao que eles chamavam no período de uma vida, né? Com a visão preconceituosa. Então, eles tinham, os judeus, né, os doutores da lei, eles tinham olhares preconceituosos e atitudes julgadoras. Eles dividiam a sociedade em grupos, né? Os privilegiados e os não privilegiados. E Jesus não se colocava como superior, ele estava no meio das pessoas, contando histórias através de parábolas para tentar convencer as pessoas. Nessa parte do Evangelho, né, na parte 1, no capítulo 15, ele começa citando sobre a parábola das ovelhas. Então, olha só, Jesus, ele propõe a seguinte reflexão: ele tira o foco do olhar julgador e sempre põe o foco em Deus de amor e misericórdia. Jesus não traz o Deus julgador que pune, que gosta de ver seus filhos sofrendo. Ele não fala isso. Isso é muito importante. Então, ele começa com a parábola das ovelhas, falando que qual pastor que, tendo 100 ovelhas, onde 99 já estão guardadas e uma sumiu, qual pastor que não busca aquela uma ovelha desgarrada e não traz de novo para o seu rebanho e depois festeja quando a encontra? Olha o que ele está fazendo, né? A parábola, trazendo a ovelha desgarrada, a ovelha perdida. A outra parábola da sequência foi a parábola da moeda perdida, mais curtinha, onde ele vai falar sobre qual mulher que, tendo 10 dracmas e perde um, ela não varre toda a casa, retira tudo, o pó, levanta os móveis para procurar esse 1 dracma que ela perdeu. E quando ela encontra, ela faz uma festa, ela chama os vizinhos, ela conta para todo mundo que ela encontrou aquela moeda perdida. Então, olha só a importância que ele está dando àquele que se desgarra do rebanho, aquele que se perde, e a alegria do reencontro. Aí, a terceira parábola de Lucas, neste item do capítulo 15, entra o filho pródigo, que nós acabamos de assistir. Então, esse filho, primeiro vamos lá, filho pródigo. A Marilyn é um negócio, a Marilyn com palavra, gente, eu paro tudo. O que é pródigo? Se você pega lá, digita na internet. Antigamente a gente falava assim, você vai lá no dicionário, né, gente? Não pode falar isso que entrega idades, né? Digita no Google, no oráculo Google, e aparece lá para você. Pródigo vem do latim pródigos e significa grande quantidade, abundância. Tudo que se tem é abundância. Então, e depois tem outro significado. O pródigo é aquele que dissipa seus bens. Tá? É aquele que gasta sem pensar. Tá? Essa é a ideia. O filho pródigo é aquele que volta à família após longa ausência e vida desregrada. Então, ele gastou aquilo em abundância, tudo que ele tinha, que ele achou que era de direito da família, não foi? Fez o pai dividir as terras, a sua fazenda, pegou sua parte e foi embora. E o filho mais velho ficou trabalhando. Quando aconteceu dele ver, ele estava numa situação de fome, que ele estava cuidando de porcos, para poder comer a comida dos porcos, né? Então, ele falou, nossa, até os jornaleiros de meu pai, que são as pessoas que trabalham nas jornadas, jornaleza nesse sentido, né? Dentro da terra, tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Então, o que eu quero levantar na passagem do filho pródigo para a gente entrar na interpretação do Emmanuel? O filho pródigo, ele passa por pelo menos 3 fases que eu levantei aqui. De repente, vocês encontrem alguma a mais. Ele se arrepende, que pegou todo o dinheiro, gastou. Ele sentiu, ele falou, nossa, eu pisei na bola. Caramba, olha a situação que eu estou. Ele reconhece o erro. Ele vai ter a humildade de reconhecer que errou. Então, olha, ele se arrepende, ele tem a humildade de reconhecer que errou, e ele vai voltar para a casa do pai numa tentativa de mudança.
Então, passou pelo pensamento, que foi o reconhecer, o sentimento da humildade e a atitude de voltar à casa do pai para recomeçar. E ele até queria que ele fosse empregado do pai, ele nem queria ser recebido da maneira que o pai o recebeu. E aí a gente vê o papel do pai nessa história, né? O pai que para tudo e agarra esse filho no pescoço e o beija e mata seu animal mais, né, gordo que eles tinham lá para fazer uma festa, porque o filho dele estava morto e agora reviveu. Quer dizer, acordou para as coisas verdadeiras da vida, que não são os bens materiais, né? Então, tem algumas outras partes, mas o que o Emmanuel nos levanta é essa daí. Agora nós vamos ao Emmanuel. Vamos lá ver o Emmanuel. Então, a gente viu que, vamos só antes de entrar no Emmanuel, a gente viu que o pródigo é aquele que esbanja, né? Tem abundância. Nós vamos usar muitas palavras aqui para não ficar repetindo pródigo. A gente vai falar abundância, vai falando outras palavras, esbanjamento, tá? Para não ficar repetindo pródigos. Então, eu vou ler agora a parte do Emmanuel que a gente vai, que eu tinha que ter lido no começo, né, gente? Mas tudo bem. Eu vou ler agora, tá valendo. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro e a abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais, indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente, a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo, afinal, nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos, e de hora a hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. Os filhos pródigos de hoje estão em busca do pão da tranquilidade, a fome de paz. Olha que lindo, né? Emmanuel está escrevendo no contexto da Segunda Guerra Mundial, vamos lembrar. E nós estamos vivendo uma nova guerra, novamente, infelizmente, vendo o mundo, ao invés de andar para frente, indo para trás, né, gente? Pandemias, guerras, e ainda a gente está com muita fome de paz. Então, achei muito propício esse tema exatamente agora, onde, semana passada, Cláudio, na palestra de quarta-feira, nos falava sobre as nossas intenções de paz individualmente, como elas colaboram para a paz no mundo, para a psicosfera do nosso planeta, né? Muito importante isso. Então, olha, o primeiro, o segundo e o terceiro parágrafos, o Emmanuel vai trazer o seguinte, ele vai dizer assim que os filhos pródigos aparentemente são ricos, mas não são apenas esses esbanjadores de coisas e bens materiais a que ele está se referindo. Porque o filho pródigo da Bíblia esbanjou os bens materiais, certo? Agora, ele quer pegar essa parábola e aplicá-la no nosso dia a dia. Então, ele vai aprofundar. Quando ele vai lá no quarto parágrafo, e ele vai dizer, olha que forte, os cientistas da Terra são, vamos lá, eu não disse que ele usa palavras que são sinônimos de pródigos, de esbanjadores? Perdulários. Perdulários é exatamente isso, são pessoas que estão esbanjando inteligência, são pessoas extremamente capazes, cientistas.
destilando venenos intelectuais. Por exemplo, os conhecimentos aplicados, mal aplicados, os conhecimentos científicos para criar bombas, na verdade, armas nucleares. Então, você está esbanjando, não foi para isso que você se transformou num cientista. Isso que ele está falando, cientista. Daqui a pouco chega na gente. Ele virá. Gente, Emmanuel tarda, mas não falha. Ele vai chegar com a sua luva de pelica, assim, tá, para você. Vai, espera que já chega. Então, olha, ele está falando do cientista. Ele não está aproveitando o que lhe foi dado de bem maior que a sua inteligência. Depois, fala dos artistas esbanjando imaginação, gastando suas sensibilidades em aventuras voltadas só para si mesmo, enquanto qual é a função da arte para a humanidade, de uma maneira em geral, né? Que seria o engrandecer da cultura de um povo, você poder gerar entretenimento, admiração, coisas boas, né? A arte e a ciência só tem motivos bons para trazer a paz para as pessoas. E, no entanto, as pessoas não usam isso. São filhos pródigos, esbanjando. Pegaram a sua parte do conhecimento e da arte e saíram pelo mundo distribuindo a torta e a direita sem pensar no que estão fazendo. Aí ele diz assim, em toda parte, aqui nós vamos parar, né? Em toda parte vemos dissipadores de bens, de saberes, de tempo, de saúde e de oportunidades. Chegou, lá, não falei que a chinelada chegava? A chinelada chegou. Então, vamos entender o que ele está querendo dizer com isso, gente. Eu vou fazer em forma de perguntas, tá? Já que ele falou de tempo, né? Somos esbanjadores de tempo. Quantas vezes esbanjamos nosso tempo vendo, ouvindo coisas inúteis, não edificantes, com maledicências, com vícios, com papéis de vítima? E afirmamos assim descaradamente, eu não tenho tempo para nenhum tipo de atividade na casa espírita, eu não tenho horário. Nossa! Quando foi ver, pegou o celular na mão, 2 horas depois estava lá, fazendo o quê? Mas para o estudo ele não pode. Uma palestra edificante, uma música edificante, não tem tempo. Esbanjadores do tempo, né? Claro que isso é só um exemplo. Saúde. Quanto esbanjamos de nossa saúde, abusando dos vícios, cigarros, bebidas, drogas, de alimentos, inclusive, nocivos, sabemos que fazem mal, e a gente vai e se alimenta deles, de refrigerantes, que são puro sódio, conservantes, açúcar que vai te dar diabetes. E daí? Eu tô aqui para viver mesmo. Aí as pessoas falam assim, a vida é uma só, eu preciso curtir. Eu acho tão bonito isso. Nossa! Tinha que ter um meme para isso, não tinha? Não é uma só, não. Cuidado. Quanta saúde a gente desperdiça no excesso de trabalho, que não é produtivo. Deixando de lado os cuidados necessários com o nosso corpo, morada de nosso espírito. Nós esbanjamos saúde. Por mais que a gente esteja doente, se a gente parar para pensar, a gente esbanjou. Mas não esbanjou no sentido que está sobrando. Não, é porque não sabe empregar a saúde, cuidar dela de alguma maneira, administrando seu próprio tempo, né? Agora, dos saberes, vamos trazer para nós, hein? Até agora a gente está fazendo isso, né? Quanto esbanjamos os nossos saberes técnicos de nossas profissões, cada qual na sua. Nenhuma melhor que a outra e nem pior, todas com as suas devidas contribuições para a sociedade, justas e dignas. Mas quantos saberes nós esbanjamos e não ajudamos o novato da nossa empresa, da nossa escola, da faculdade que trabalhamos? Não colocamos a nossa profissão a serviço do próximo, do mais carente. E esse mais carente não é aquele que está só pedindo esmola para você. Mas esse mais carente é todo próximo seu que te solicita uma ajuda
e você muitas vezes por medo, por temor, se fecha no seu trabalho. Qual é a função do nosso trabalho? Não é? Esbanjamos, então, os nossos saberes também, como bons filhos pródigos, mas aquele filho pródigo que está esbanjando. Lembra que eu falei que no começo a gente tem que distinguir o filho pródigo? A gente está na fase do esbanjamento, mas a gente pode voltar. A gente pegou a nossa parte, a gente pegou o nosso tempo, esbanjou, o nosso saber esbanjou, a nossa saúde esbanjou, e tem mais, olha aqui, tem mais um esbanjamento que eu levantei aqui. Quanto esbanjamos e ostentamos luxo em nossas casas, carros e roupas, sem olhar para o próximo que lhe pede pão, remédio para o filho, para o pai idoso? Porque também existe o esbanjamento material, né? Não podemos esquecer. Apesar do Emmanuel ter dito que não era só isso. Somos todos esbanjadores sem sermos ricos de dinheiro, sem termos posses, né? Agora eu faço a pergunta, mas somos filhos pródigos? Porque o filho pródigo, ele retorna à casa do pai. E é isso que é o importante da nossa noite. O pai, quando recebe o filho, a porta está aberta. Então, o filho, quando se arrepende e retorna, o pai larga tudo e corre abraçá-lo. Foi tão bom ver aquele videozinho, ficou bem didático, né? Para a gente poder entender. Então, guarda essa figura do pai que a gente volta ali nela daqui a pouquinho. O último parágrafo vai falar ali, né? Ele está dividido em duas partes, que tem a partezinha do diálogo, né? Então, ele vai dizer assim: os esbanjadores contemplam corações humildes em marcha para Deus com verdadeira confiança. Experimentam a enorme angústia da inutilidade. Quem está se sentindo angustiado pela inutilidade? O esbanjador. Então, ele olha para aquele que, na sua carência absurda, está feliz, e ele não consegue entender como é que aquela pessoa carente, que aquela pessoa sem as mesmas possibilidades que ele, desfruta de paz íntima, que é o que ele queria. Então, o Emmanuel vem trazer essa ideia para a gente acordar. Aí ele fala assim: quantos trabalhadores pequeninos querem o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito? Então, ele tira completamente do contexto material, trazendo para o lado espiritual, né? Agora, no 7º parágrafo, o mundo permanece repleto de filhos pródigos, proferindo exclamações como essas. Né? A do filho pródigo verdadeiro foi: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Para o Emmanuel, nós, os esbanjadores da modernidade, dizendo: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. Essa é a comparação com o filho pródigo, né? Agora, eu quero voltar à figura do filho pródigo que retorna à casa. Ele retorna para casa. Ele se arrepende e volta numa mudança de vida. E o pai, como eu disse para vocês que a gente ia voltar a falar, de braços abertos o recebe. Nós estamos estamos prontos para sermos filhos pródigos, voltar à casa do pai? Porque as portas estão abertas. Eu pude perceber ultimamente, através da mediunidade, através dos nossos atendimentos mediúnicos, um grande número de espíritos que atacam Jesus, que sequer tocam no nome de Jesus, se referem como ele, aquele, não falam o nome de Cristo. A porta está aberta, eles também são filhos pródigos. São esses que estão nos ouvindo essa noite, os nossos irmãos em espírito, que vieram entender o que é essa porta aberta, que é esse nosso retorno, é essa nossa busca por nossa melhora, né? Alguém quer comentar alguma coisa antes de eu ir para o encerramento? Vou tirar a apresentação da tela, tá? Posso? Pode, claro. Eu gosto muito dessa parábola, até no nosso último encontro a gente falou, falei, nossa, é uma das minhas preferidas, né?
que ela faz um movimento para mim, que eu vejo, da tríade ali, né? Como sendo o filho mais novo, os pecadores, e o filho mais velho, os fariseus, e o pai ali no papel de Deus. E essa trama que o Emmanuel traz vem também mostrando essa porta aberta que você colocou, liga muito com isso, dessa busca, né, ou dessa porta aberta de nós nos conectarmos sempre com a figura de Cristo, de Deus, que nós estamos preparados ali para fazer esse retorno, né? Então, você colocou que o menino, quando volta, ele tem um arrependimento, ele passa pela fome, ele passa pela humilhação, porque na época, né, os rabinos colocavam que quem cuidava dos porcos, eles eram pessoas não endemoniadas, Inferiores. Por inferiores. cuidar de um animal que era considerado Porque, também, né, inferior. aquela questão de os porcos assimilarem os maus e maus espíritos e tudo. E esse caminho que a gente faz, né, a todo momento. E tem uma palavra um versículo que eu gosto muito, que também é de Lucas, eu até notei aqui, estudando, né, Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele estava morto e ele voltou. Então, o egoísmo também e a arrogância do filho que ficou, de que sempre pôde desfrutar de tudo. Então, eu gosto de olhar isso assim, onde é que está o maior amor, onde é que está a maior evolução, onde é que está o maior movimento que você pode fazer, porque o filho pródigo, ele desceu tudo que podia, né? Ele gastou tudo que podia. Ele foi no fundo do poço. Ele foi no fundo do poço, ele se arrependeu do pecado, do erro, ele sentiu a vergonha da fome, a vergonha de estar tratando dos animais, ele faz um caminho de volta. Há ainda uma simbologia aí, como, por exemplo, o pai que corre, né? Um senhor daquela idade correr era humilhação, mas ele vai, ele corre. Ele tem aquele amor incondicional com o filho que chega maltrapilho, fedido, descuidado, mas o amor não cessa. E sendo ele a representação da figura de Deus, né, de Jesus, esse amor de Deus que a gente pode estar toda, mas quando a gente faz o caminho de volta, tem essa porta, tem essa passagem, ele vai nos acolher, ele vai nos abraçar, ele vai nos colocar de frente para todas as outras possibilidades. E, por fim, a minha amarração vem no sentido de que os planos do filho mais novo, do filho pródigo, de sair para buscar as coisas do mundo, ela tem muita conotação com aqueles planos que nós fazemos para essa vida material que a gente tem, que eles são perecíveis, que eles se desfazem, que eles se desmancham, que quando a gente quer criar planos mais sólidos, planos mais profundos, a gente olha para um plano superior, né? Em conexão com a nossa espiritualidade, com o bem maior, com olhar para os outros, né? E aí, esses artistas que gastam, por vezes, a mente, a imaginação em aventuras mesquinhas, faz tanto sentido quando a gente vê a cultura, não só do Brasil, mas a cultura do mundo de forma geral, não sendo trabalhada para aquilo que ela precisa ser, para o belo, para a elevação, e sim para uma desvalorização do humano, às vezes achincalhando, às vezes passando uma ideia errada. Aqui, você é professora, Estela também, eu ia passando uma ideia errada para a nossa juventude, que é a base e a criação para a gente de nossos futuros, né? Eu gosto demais dessa parábola, ela é muito rica, ela dá, assim, horas para mim, mas horas de fala. Né? Muitas interpretações diferentes, né? Muitas aplicações, né? São aplicações da parábola de maneiras diferentes. Verdade. Vai imaginando ali, trazendo e colocando ela dentro de outras passagens, outras falas mesmo da Bíblia, ou dos livros de Emmanuel, de Chico,
de Joana, você olha ali, está tudo muito... Eu acho essa palavra, assim, essa passagem muito, muito linda. E era isso. Não sei se falei bobagem, mas... Não, Dri, obrigada, colocou sua Não, opinião, gostei. falou muito bem. Imagina. Muito bem, né? E assim, é lindíssima mesmo, né? Essa passagem, e assim, mostra bastante para a gente também o aprendizado, né? O despertar da consciência pela dor, né? Porque ele sofreu bastante, passou por... E aí ele despertou com tudo isso, né? E mostra também para a gente um grande exemplo do amor, né? Do amor, como vocês disseram aí, que a comparação, né? Do texto do Pai com Deus, e realmente é bem isso mesmo, né? Aquele amor incondicional, que apesar de todos os nossos erros, né, Deus está sempre ali, nos dando novas oportunidades, sempre nos recebendo com alegria, né, sempre feliz com as... Isso. Né? Sempre feliz com as nossas vitórias e com as nossas derrotas, ele ainda continua acreditando em nós e sempre ali, nos oportunizando, né? Sempre novas chances, né? Do recomeço. Então, é muito linda mesmo essa passagem, né? E realmente o grande amor, eu me pego muito nisso, sabe? No grande amor. Comove, né? O Exatamente. amor comove a gente Isso, nessa exatamente. leitura. E assim, tanto pelos dois filhos, né? O amor e vendo as necessidades, a necessidade de um e a necessidade do outro, esse pai, e compreendendo os dois. Eles têm necessidades diferentes, né? Exatamente. Não lembra muito aquela relação de família que a gente fala, minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim, não tem um negócio desse também aí no meio? E ninguém olha né? o comportamento que cada um tem, né? Um foi ali, até um pouco temeroso de experimentar certa liberdade ou de ser bem certinho, mas temoroso com a palavra, né? Que ali deveria ser bem forte, essa questão de você seguir a palavra e de estar ali para não pecar, para não sair. Ele talvez não tivesse tanto temor ou fé, né? O mais novo, né? E foi, né? Aí fica assim, não, gosta mais dele, gosta mais de mim. Mas a palavra do pai que pacifica é filho, você sempre esteve comigo. Não remete às ovelhas, às 99 ovelhas, que podiam chegar para o pastor e falar, ué, larga ela, quem mandou, a porta estava aberta, ela saiu porque quis. Vocês já estão comigo. Mas esse não é um comportamento muito de hoje, Mary? Exato. É o egoísmo que grita. O egoísmo taxado, do egoísmo colocado na sociedade. Isso, é você olhar as coisas só pela sua visão. Então, assim, o filho mais velho que ficou, ele falou, mas eu tô aqui, você nunca sequer matou um bichinho de nada, agora pegou o melhor novilho para dar para ele. Quando não precisava, porque ele já estava vivendo como pai na paz necessária. Ele não precisou fazer o caminho do outro para aprender, ele já sabia. Essa é a diferença. Outro poderia ter aprendido no amor, né? Só que, pelo que a gente vê no final, aparentemente, o filho mais velho entra e acolhe o mais novo na festa que foi feita, né? Para a parábola fechar com o final interessante, é isso que a gente subentende ali. Isso mostra para a gente também, né, o livre-arbítrio, né, e as consequências. Exato, porque ele sofreu, o filho pródigo. Não foi fácil que ele passou. Ele catou a parte dele e falou, eu vou viver a minha vida. E quantas vezes a gente não já falou isso para os pais, né? Eu não vejo a hora de fazer 18 anos. Quem nunca falou, eu vou para o mundo, o Everton rindo. Eu vou, vai aonde? Quando eu tiver 18 anos, eu mando na minha vida. Você vai ver, eu vou chegar a hora que eu quiser. Conta dos boletos. E a gente é um pouco dessa inconstância, dessa inquietude pelo qual todos os seres humanos passam, que é da fase, né? É da natureza humana passar por isso. Alguns com mais força, outros com um pouco mais leves. Então, o pródigo foi mais forte que o irmão mais velho.
assim, presente, estando presente com pessoas que sofreram tanto que depois, sabe, de ajoelhar e se prostrar, e foi uma transformação tão bonita, de uma espiritualidade tão intensa, tão profunda, uma conexão tão grande com Deus, que você fala assim, cada gota da dor valeu a pena. A dor ilumina, né, a pessoa. A dor é a grande professora, é a grande mestra do planeta Terra. É nela que a gente aprende. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, me perdoa. Aí tudo faz transforma. Muito lindo. A espiritualidade vem e unge. Mais alguém quer comentar alguma parte? Ou podemos ir para o encerramento? Eu trago uma proposta no encerramento de um Deus diferente, um Deus mais espírita. Porque o Deus que aparece no Evangelho é aquele pai, né? É como se fosse uma pessoa. Deus não é uma pessoa. Nós sabemos, né? Que Deus é a força criadora e movedora do universo. Ele é, não está. Ele é. Está em cada molécula de nosso corpo. Não nos abandona mesmo, porque nós somos parte dele. Não dá para separar a gente de Deus. A gente se separa dele. Então, eu quero fazer o encerramento com essa ideia. Ó. Essa questão do filho pródigo voltando, né? Mas seremos capazes de nos arrepender, reconhecendo o erro, a nossa pequenez, e na humildade retornar a Deus para se desculpar e recomeçar? Porque Deus nos aguarda. Ele larga as 99 ovelhas e nos procura desgarrados. Somos o dracma, perdido da mulher, que revira a casa até encontrá-lo. E em ambos os casos, tanto da ovelha quanto do dracma, quando achados, tem uma festa. Todos felizes, fomos encontrados. Semelhante ao pai do filho pródigo, Deus nos aguarda para renascermos para uma nova concepção de vida do ser imortal, que Jesus veio nos dar o exemplo. O caminho de volta para casa, nós sabemos como fazer. Nossos protetores nos auxiliam. Cada vida pode ser um passo a mais neste tão sonhado retorno, que é a nossa evolução espiritual. Quando encontrarmos Deus onde Ele sempre esteve, dentro de cada um de nós, tão perto e tão distante ao mesmo tempo. Depende de cada um como nós vamos fazer para encontrar. O caminho é para dentro de nós mesmos. Não é para fora, não é buscando um Deus lá em cima, em algum lugar, como se a gente pudesse tocar. Ele está dentro de nós. Nós somos capazes de sentir Deus? Não vou responder, porque eu também estou pensando. Gente, eu vou encerrar aqui, então, o nosso estudo dessa noite, lembrando que no retorno à casa do Pai, estão abertas as portas para fariseus, escribas, soldados, inimigos, torturadores. Jesus, quando estava morrendo, diz: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. É com todo esse amor e a nossa tentativa de compreensão desse amor inigualável do nosso governador do planeta Terra, nosso Mestre Jesus, que a gente encerra essa noite. E eu quero pedir a irmã Miriam para fazer a nossa prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui unidos no estudo do Evangelho, aprendendo juntos, e tendo essa oportunidade de crescer espiritualmente, moralmente. Peço aos mentores que estejam sempre conosco, nos auxiliando no nosso caminho aqui na Terra, nos mostrando sempre o caminho do bem, do amor, da harmonia. Peço aos mentores também que estejam
por todas as pessoas que estão sofrendo agora, ainda com a doença da Covid-19, com a guerra que está acontecendo agora na Ucrânia, e peço que eles tragam uma energia positiva, que auxiliem as pessoas que estão sofrendo com essa guerra que está acontecendo lá. Tem muita gente passando por muita dor, muita tribulação, muito sofrimento, que os mentores possam trazer a eles um pouco de paz, um pouco de harmonia. E peço também que tenhamos sempre muita paz, muito amor em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, querida irmã Miriam, pela linda prece. E eu vou encerrar nossa gravação aqui e a gente se vê na próxima segunda. Um abraço a todos e a todas.